Seja bem-vindo a mais uma live, aqui eu sou o Oliver e vamos continuar aqui o nosso papo aqui. Já estamos na última página do nosso livro. Não acredito que a gente conseguiu terminar todo mundo junto. Página 156 do livro Trabalho Intelectual, correto? Tudo bem, Christian? Como é que você tá? Chegando primeiro agora, hein? Maravilha, correto? Então vamos ler esse trecho aqui, muito importante para a gente finalizar a nossa caminhada do livro Trabalho Intelectual. Ama apenas o que é verdadeiro e, por causa desse amor, evita a companhia exclusiva de pessoas inteligentes. Não procures com excessiva frequência o teu semelhante. Encontrá-lo-ás suficientemente para que seja necessário procurá-lo. Correto? Boa noite, Márcia. Então ele está falando o que aqui? Não é? Primeiro, amar o que é verdadeiro eu expliquei no vídeo anterior, certo? Eu não vou voltar a, a falar sobre isso. Mas veja que interessante, né? Ele está falando aqui o seguinte: evita a companhia exclusiva de pessoas inteligentes. Tudo bem, Paulo? O que será que o autor está querendo dizer aqui, né? Porque a gente fala assim, você tem que andar com pessoas que amam e buscam as mesmas coisas, não é? O que será que ele está querendo dizer com evitar de andar com pessoas inteligentes, né? A primeira coisa que nós temos que achar aqui é que o autor está querendo dizer com pessoas inteligentes, não é? Esse é o ponto que nós temos que procurar, né? Então, o que ele vai falar logo em seguida, né? O que seriam essas pessoas inteligentes, tal? Ó, ele vai falar aqui, ó. Assim, repararás que os intelectuais, né, não todos, mas esse grupo de pessoas... Tudo bem, Lucas? Um salve. Eu me perdi aqui. Achei. Assim repararás que os intelectuais suportam mal a crítica, ainda que gostem muito de criticar, mesmo os mais calmos. Pense em Descartes, não é? Então, olha como uma coisa interessante, né? Às vezes nós vivemos num mundo, né, nas bolhas, correto? Então você está preocupado que o Brasil ele vai, sei lá, vai acabar amanhã, né? Bolsonaro impeachment amanhã. Será que você já parou para pensar que isso é uma coisa que só um pequeno grupo de pessoas que você faz parte é que pensa sobre esse assunto, né? É uma espécie de bolha. Um tipo de exercício que é interessante de fazer é você sair, né, da sua bolha virtual, né? Tudo bem, Davi, Paula, Fernanda, como é que você tá? Você imagina, às vezes está aqui lá no Twitter, Facebook, bicho pegando, parece que o impeachment amanhã, acabou o Brasil, a STF destruiu tudo, não é? Aí, por exemplo, eu vou lá na igreja, né? Na igreja, domingo, tem pessoas que alguns são descendentes de bolivianos, outros são descendentes de japoneses, não é? Outros são descendentes de paraguaio. E são pessoas que não estão muito ligados assim na notícia, no geral. Eles fazem seu trabalho, tal, fazem suas coisas. E você vai conversar com eles sobre, parece que vai ter um impeachment aí do Bolsonaro. Eles não estão nem sabendo o que está acontecendo, né? Aí você, às vezes, para assim e percebe, nossa, cara, será que eu estou num mundo tão assim? Não é? Que é onde está vivendo as pessoas que trabalham, as pessoas que estão sustentando as suas famílias, parece que elas estão vivendo uma outra dimensão totalmente diferente da minha. Não é? Exatamente, Christian, antagonista enchendo a paciência. Bolsonaro está fritando o Moro, pipipi, popopó. Exatamente essas coisas também, né? Ou se você ver bem aqui, ó, olha que ele vai falar também, ó, desses tipos de pessoas inteligentes, não é? Ele fala assim, pessoas que vive em ideias abstratas, o ideal afastado da prática, não é?
Então, assim, aqueles tipos de sujeitos, né, que vivem, não é, com ideias assim que nunca vão ser realizadas na prática, né? Vive com a cabeça nas nuvens, não é? O famoso pedante, né? Aquele, como diria meu amigo Carlos, né? O Carlos, ele sempre dizia que o pedante, a melhor definição que eu já vi foi do Carlos, inclusive, né? Que você está num lugar que você sabe contar até 4. Aí você, ou melhor, você está num lugar que a maioria das pessoas sabem contar até 4. Aí você sabe contar até 5, pronto. Já sei todas as regras da matemática. Não é? Então, assim, às vezes é bom você evitar a companhia. É isso que o nosso autor está falando aqui. Não é? Por quê? Querendo ou não, se você, hoje em dia, se você, sei lá, está buscando autocultura, se você está buscando crescer, enfim, intelectualmente, você acaba conseguindo alguns grupos, não é, na internet, lá, meio que, né, que vive em bolhas e tal, né? Você acaba assim. O difícil agora, às vezes, é você também transitar em outros grupos sociais, né? Que ele está falando aqui, né? Não desprezar as outras pessoas que às vezes não estão se importando com aquelas coisas que você acha essencial, assim. Como assim? Né? Tipo aqueles caras que ficam abismados. Como assim você não lê Virgílio no original em florentino? Como assim? Ah, então é isso que o nosso autor está dizendo, né? Lembrando que esse livro, essa parte aqui, é um conselho para os jovens que estão começando na vida intelectual e eu acho que todos nós nos encaixamos nesse sentido, né? Tudo bem, Grace, Anastachuk e o Paulo, né? Sejam bem-vindos, né? Olha que interessante, né? Vocês acham que, por exemplo, essas pessoas, esses inteligentinhos, essas pessoas que se arrogam dos seus diplomas, são realmente aqueles que foram os grandes homens da literatura, da filosofia, da história, etc., né? Olha o que o autor vai falar para a gente finalizar aqui. Perguntei-me, muitas vezes, observando o que se passa, por que é que os grandes escritores de nosso país não passaram pela faculdade de letras? Por que é que mesmo a arte, a ciência e até a religião foram muitas vezes renovadas ou por espíritos pouco cultivados ou por pessoas provenientes de outras especialidades, não é? Então, pensa, né? Quantos, pensa em literatura brasileira, quantos dos grandes literatos, né, dos grandes romancistas fizeram faculdade de letras, não é? Parar para pensar nisso, né? Quantos? Machado de Assis não fez, não é? Lima Barreto também não fez. Né? Se você for colocar na conta, você vai perceber que a maioria não tinha faculdade de letras e mesmo assim eles marcaram a cultura da sua época e as gerações posteriores. Não é? Longe dos inteligentinhos, dos que têm diploma, né? Eu sou... E nós temos, por exemplo, o próprio professor Olavo de Carvalho, que já marcou essa geração e marcará as gerações posteriores, correto? Então é o seguinte, pessoal, terminamos finalmente essa obra aqui. Eu não falei todos os aspectos, né? Pegava alguns trechos e vamos começar uma outra, não é? Que eu irei falar amanhã, tá? E não se esqueça, você que está ouvindo no Instagram, a galera do YouTube, 50% de descontos nos cursos do professor Olavo de Carvalho, certo? Para você saber como ganhar, você tem que ouvir o nosso último podcast, o 48, como... Ih, já esqueci o nome, como enfrentar os desafios do trabalho, alguma coisa assim, né? Certo? Obrigado, Luciano. Cara, ontem eu escutei o episódio 36 e 37 do seu podcast e já estão entre os meus favoritos. Parabéns por ele. Ô, Paulo, eu que agradeço, viu? Nós tentamos fazer o melhor para você, né?
para vocês, ok? Então, um forte abraço, um beijo para as meninas e um abraço para os meninos. Fui.